Shalom Aleichem. A paz seja convosco, meus amados. É um prazer ter você aqui conosco para mais esta aula da EBD Online. Desta vez, nós estamos na lição de número 7, cujo título é Paulo, o plantador de igrejas. Este é um projeto EBD Online da Igreja Assembleia de Deus de Coxilha, visando alcançar nossos membros, irmãos, distribuídos nas nossas congregações, setores, mas, obviamente, atingimos outras pessoas como você, de outra cidade, de outra localidade, de outro estado, talvez, que nos dá a honra da sua audiência. Texto áureo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 13, 6. Verdade prática, a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Na leitura bíblica em classe, nós temos aqui vários textos, como você pode observar aqui na tela, você pode ler aí na sua casa com a sua Bíblia. Nós vamos direto para o comentário, aqui, introdução. Nesta lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão. E seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Então, queridos, aqui nesta lição, a gente já observa que o trabalho de plantar igrejas é realmente desafiador. Se hoje ainda é, quanto mais era nos dias do apóstolo Paulo, onde, com toda aquela dificuldade de perseguição religiosa, Paulo foi lá e abria igrejas, plantando o evangelho diante de tamanha perseguição. Hoje a gente pode abrir uma congregação num setor, num bairro, numa localidade, mas lá às vezes já tem outras denominações evangélicas, a perseguição é muito menos intensa aqui no Brasil, graças a Deus por isso, no nosso estado, mas naqueles dias era difícil para Paulo. Veja bem, ainda hoje, claro, em alguns países extremistas, de religiões extremas, ainda os missionários enfrentam muita dificuldade. O ponto de número 1 diz assim: Paulo desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho. Queridos, eu vou dar uma parada aqui na palavra evangelho, porque houve um erro na paginação da revista digital, e eu farei a leitura na minha revista física, que eu tenho ela aqui, e você me acompanha e eu comento da mesma maneira, tá? Você não vai perder muito em qualidade, é que houve um erro, a culpa não é minha, houve um erro na paginação da revista digital, na física não houve. Proclamar o evangelho. E a próxima frase é: e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério nos constrangem a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas.
é verdade. Aquele trabalho de Paulo nos constrange. Aquela coragem de muitas vezes ser apedrejado, ridicularizado, mas ele passou por cima de tudo isso para levar o evangelho de Cristo. Uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Seu cumprimento com os gentios estava firmado em Cristo e nosso Senhor, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levavam em conta esse compromisso com Cristo. Pois me importa essa obrigação, abre aspas, e ai de mim se não anunciar o evangelho, fecha aspas, 1 Coríntios 9,16. Assim, Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia, coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. Verdade. O que está dizendo aqui a lição é que se o Espírito de Deus não nos der esta ousadia, não vamos conseguir de maneira nenhuma fazer a obra de Deus. Com coragem, ali foi Paulo. E ele disse: me é imposta esta obrigação. O chamado, queridos, ele não consegue fazer outra coisa. Ele fica desanimado, ele fica triste se ele não puder levar a palavra. E Paulo fez isso com primazia. Plantação de igrejas, uma parceria. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus, verdade. Nós, seus servos, plantamos igrejas como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo dava o devido mérito nesse processo a Deus. E nós somos os seus cooperadores, e a igreja a lavoura e o edifício de Deus, 1 Coríntios 13:9. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas. É verdade. Existe a parte do homem e existe a nossa parte. Nós não podemos entregar tudo para Deus e a gente cruzar os braços e desanimar, não. A gente prega, a gente constrói templos, a gente se esforça. E aí entra o respaldo divino. Tópico 2, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos, ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Ou seja, a igreja de Antioquia era realmente uma igreja missionária. A nossa igreja em Coxilha, onde pastoreio por bondade de Deus, temos obra missionária na Argentina e também no Moçambique. Ajudamos, estamos fazendo alguma coisa, estamos tentando de alguma maneira
perdão, estamos tentando de alguma maneira levar a palavra de Deus. Agora, meus amados, é sabido que no meio dessa dificuldade toda, o Senhor vem ajudando aqueles que fazem a obra. A primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo, aqui temos, agora sim, a lição já começa, ó. Agora eu volto para a lição, acompanha aí na tela, a lição é digital, tá? Eu abro mão da física que eu estava lendo, porque deu um problema aqui na digital, e volto para a digital. O apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Mais adiante, pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposição. E ao mesmo tempo os gentios alegraram-se, creram, e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra e Derbe. Ora, no trabalho de evangelização, a implantação de igrejas, há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Realmente, no plantar igrejas, você enfrenta muitos desafios. É os ataques do inimigo, é o ataque de pessoas malignas, é toda uma oposição. Mas temos o respaldo do Espírito Santo. Não estamos sozinhos nesta batalha. Não estamos desamparados. O Espírito de Deus está conosco. A segunda viagem missionária. Depois do concílio de Jerusalém, Paulo visitou igrejas já plantadas, a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos e Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Verdade, queridos, é sob a dependência, é sob a gerência do Espírito Santo que a gente consegue ampliar o reino de Deus. Se não fosse isso, nós não teríamos sucesso. Temos porque Deus está conosco. Foi com Paulo, é assim também com a nossa vida. Características de um plantador de igrejas. Motivado pelo chamado. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Esse começo tornou-se, aqui em cima na lição, tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Verdade, queridos, se não fosse a chamada, quem não tem a chamada não aguenta.
Quem não tem a chamada divina para levar a palavra de Deus, ele não suporta tamanho ataque, tamanha dificuldade. Eu concordo que existe muitos chamados. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu mesmo não me julgo ter a chamada missionária. Eu sou pastor, atendo igreja, prego, dou aulas teológicas, mas confesso que uma missão transcultural eu nunca senti esse chamado. Ajudo, faço missão, contribuímos com missão, apoiamos missionários, porém, eu entendo que eu tenho, por exemplo, um dos nossos missionários na África, que ajudamos, ele tem uma chamada para isso mesmo. Ele sempre sonhou em fazer isso. Então, é a chamada que nos motiva. E quem não tem essa chamada não suporta, queridos. Tamanha dificuldade. Experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia para forjar o nosso caráter. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Não tenho dúvida de que, na verdade, Deus forja. Na caminhada, Deus vai nos pulindo. Não se faz um homem de Deus, uma mulher de Deus do dia para a noite. Não é como apertar num botão de um micro-ondas em 1 minuto, está feito o homem de Deus. Não. É tempo, leva tempo para aprendermos, somos pisados, humilhados, perseguidos, mas tudo isso faz parte para que alcancemos a experiência. Glória a Jesus. Dói, mas é necessário. Deus vai nos pulindo. A igreja, segundo as Escrituras, toda a estratégia de um plantador de igrejas deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras, vemos que igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus com a autoridade do Espírito e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Nessa igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. Então, meus amados, a palavra de Deus não deve ser esquecida por nós, plantadores, pregadores da palavra de Deus. De congregarmos, de estarmos na casa do Senhor. Porque ali, nas Escrituras, vemos que a igreja local é onde tem um relacionamento com Deus e com o próximo. É ali que Deus opera, batizando com o Espírito Santo e com fogo, avivando a obra. O estudo das Escrituras é primordial. O devocional, nossa vida de estudo da palavra e de oração, para termos poder para enfrentarmos as adversidades da obra. Pregarmos a palavra com unção e autoridade, pois o crescimento quem dá é Deus. Conclusão.
Vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por ele para se tornarem plantadores de igreja, pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. É verdade. É a vontade de Deus que vidas sejam chamadas por ele, para plantar a igreja. Seja você um proclamador da palavra de Deus, com seu vizinho, com seu amigo. Ore pelo seu pastor, pelo seu obreiro, ajude, contribua, oferte, dizima, para que aquele que está fazendo a obra, aquele pastor, o teu obreiro, ele tenha condições de construir, de pregar, construir novos templos, plantar igrejas, abrir congregações, enfim. Tente responder a estas perguntas que estão aqui na tela para que você tenha realmente, faça o teste, se entendeu bem a lição de hoje. Espero que ela tenha sido útil para você. Convido para que na próxima semana estudemos Paulo, o discipulador de vidas. Eu agradeço por você estar aqui conosco, peço perdão que uma parte da revista digital ele fez com a falha, mas a culpa não é minha. Deus abençoe você, obrigado por ficar até aqui, um grande abraço, Deus te abençoe em Cristo Jesus.